Recentemente eu fiz uma postagem aqui no YouTube, eu não sei se você viu esse vídeo, se você não viu, confere ele aí, eu vou deixar ele aqui no card aqui em cima, que fala sobre como aos poucos a gente está perdendo as nossas crianças para a tecnologia, para o digital, para tudo aquilo que envolve celular, computador, e de certa forma pais acreditando que estão mantendo seus filhos seguros dentro de casa, acabam tornando a vida deles mais vulneráveis e suscetíveis a ataques cibernéticos, a comparações na internet, de forma que isso cause um aumento nos níveis de depressão, nos níveis de ansiedade nas nossas crianças antes mesmo delas completarem a fase da adolescência, a fase da adulta. Quando isso não acontece na fase adolescente ali, elas levam traumas, levam questões mal resolvidas na infância para a sua vida adulta. E isso causa adultos que não sabem lidar com frustrações, adultos que têm dificuldade com os seus relacionamentos interpessoais, adultos que não sabem lidar com as demandas da vida de forma que consigam passar por cima de dificuldades como adultos normais passariam. Então o primeiro vídeo foi falado sobre isso, como esse impacto tem atingido as nossas crianças, né? E quando a gente pega esse livro, Geração Ansiosa, hoje eu não trouxe ele aqui, mas eu vou deixar aqui o link, vou deixar a foto dele aqui para você saber de que eu estou falando. Ele fala que com o boom das redes sociais em 2010, isso acarretou em muitos problemas psicológicos, principalmente nas meninas, que por passar mais tempo nas redes sociais, buscando o corpo perfeito, buscando a vida perfeita, idealizando a sua vida de acordo com aquela vida perfeita que as pessoas querem mostrar, querem apresentar ali na internet, elas acabam não conseguindo atingir esse padrão que é mostrado ali, e os seus níveis de ansiedade e depressão começam a aumentar de maneiras desproporcionais, a ponto de gerar mutilações, suicídios, instabilidade emocional com seus familiares, com seus amigos, acarretando em um distanciamento social. Já em relação aos meninos, eles não têm tanto esse ataque igual as meninas têm, tanto desconforto igual as meninas têm, mas ao contrário das meninas, os meninos ele têm acesso mais cedo a conteúdos pornográficos, como foto, vídeos, sites, e tem a questão dos jogos, né? Os meninos eles estão muito mais suscetíveis a vícios em jogos, a apostas, então isso faz com que os meninos tenham um ataque menor no sentido de sanidade mental causado por depressão e ansiedade, né? Eles têm, mas em nível menor. Porém, em contrapartida, eles têm esse bombardeio sexual muito cedo com pornografia, né? E a questão do vício em jogo. Então, quando a gente compara a nossa geração de agora com a geração anterior, a gente percebe que eles tinham um vício muito grande em cigarro lá atrás. Era uma demanda muito grande por cigarro, e as preocupações eram justamente cigarro. Hoje a preocupação e o vício maior que a gente precisa ter com as nossas crianças e adolescentes está voltado para o mundo digital, que faz com que as crianças se distanciem da vida real. Então a série, né, da Netflix Adolescência, ela trata isso muito bem. Enquanto o pai ficava lá achando que estava protegendo ele enquanto ele estava dentro de casa, na verdade o filho dele estava muito suscetível aos ataques cibernéticos da internet. Então ele é acusado de ter matado uma colega de escola a facadas. Então ele vai para o tribunal, ele vai para psicólogo. Então em alguns momentos ali do atendimento psicológico, ele demonstra justamente esses acessos que eles tinham. Quando ele é perguntado sobre a mulher ideal que ele tinha, então ele idealiza ali uma mulher muito adulta e sexualizada, devido a esse acesso que ele já tinha na internet, que o pai dele não conseguia. Na verdade, não é que não conseguia, ele não fiscalizava. Então o menino tinha acesso ao que ele quisesse sem essa fiscalização dos pais, o que acontece em muitos casos, em muitas famílias hoje em dia. A gente entrega os nossos filhos às redes sociais, à internet, e deixa ele para lá, achando que ele está seguro dentro de casa. De fato, o livro também aborda sobre o modo descoberta e o modo defesa. O modo defesa é justamente esse: a gente querer trazer os nossos filhos tão para perto, tão super protegido, que a gente acaba
desprotegendo eles de um desenvolvimento saudável. Enquanto o modo descoberta é aquele em que a gente deixa os filhos se aventurar no bom sentido, com supervisão, né? A criança que precisa subir uma árvore, que precisa cair de cima de um brinquedo, que precisa ser frustrada por outra criança, que precisa resolver um conflito com outra criança por um brinquedo, né? E às vezes não consegue ficar com esse brinquedo e é frustrada. E a criança cresce aprendendo a lidar com essas demandas sociais, né? Então, o principal foco do livro e da série é fazer com que as crianças tenham a utilização correta de todos os meios disponíveis para eles ali. Esse livro vai trazer que nenhuma criança deve ter um celular com menos de 12 anos de idade. E rede social só a partir dos 16 anos de idade. E uma das propostas que ela traz, além desse, de idade para usar celular, é que todas as escolas proíbam o uso de celular enquanto as crianças estão lá dentro. Então é uma das formas que ela tenta trazer para a gente para conseguir fazer com que as crianças saiam do mundo virtual e venham para o mundo real, para aprender a desenvolver as suas relações interpessoais. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, vou colocar o card aqui. Assiste o primeiro vídeo, coloca aqui nos comentários o que você achou, o que você pensa a respeito disso, como que você lida com as demandas tecnológicas em relação ao seu filho. Você estipula um horário, um tempo adequado para o seu filho jogar videogame, para o seu filho ficar ali mexendo nas redes sociais. Tem a questão também de você não dar um celular para o seu filho com rede social e quando ele chegar no colégio ele vê outra criança utilizando rede social e qual isso é o impacto que ele vai ter, o que ele pensa sobre isso, como é a atitude dele em relação a isso, qual é o seu pensamento em relação a isso. Conta aqui nos comentários, vamos transformar isso aqui em uma cadeia de informação, uma cadeia de experiências, onde um agrega na vida do outro o que pratica com o seu filho. Eu costumo dizer que cada contexto é um contexto e dificilmente alguma família, para fazer alguma coisa dentro de casa, seja tomar um banho, seja comer algo, seja ter que lavar algo, seja, enfim, demanda doméstica ali. Algumas famílias dão tela para a criança, mas eu costumo dizer que dar tela não é bom. Mas se tiver que dar tela, opte por dar a tela da televisão. Não dê a tela do celular, porque a criança cresce com essa ideia de que pode acessar o celular muito cedo. Então, se tiver que escolher, se não tiver para onde correr, opte pela tela da televisão, que é menos nocivo no sentido de conteúdo, no sentido de acessibilidade, no sentido de acesso à internet. Tá? Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você quer desenvolver um pouco mais esse entendimento a respeito de como o celular, como tela, de forma geral, é prejudicial para as nossas crianças, mas principalmente esse acesso que a gente dá para as crianças total e não vigia, não tenha vigilância do que eles estão consumindo. Se inscreve no canal, deixe seu comentário aí, ativa o sininho e bora crescer junto.